Bom, como eu tinha falado, né, na última aula nós vimos, né, o que era uma soma superior e uma soma inferior. Vimos as relações que existem entre elas. Além disso, a gente viu alguns resultados, como aquele que fala sobre que eu sei que essa proporção que fala que a soma inferior sempre é menor ou igual que a soma superior. Ok? E hoje vamos ver como de fato esses conceitos, né, vai me ajudar a definir um novo que seria integral e além disso, né, vai me ajudar a caracterizar esse conceito novo, tá? Então, vamos começar aqui com definição. Vamos falar ou vamos dizer que uma função f é rima integrável, tá? Dizemos que uma função f, onde essa f seria que está definida em um certo, decimos que uma função f que está definida em um certo intervalo AB e que vai para R, tá? Essa função é Riemann integrável. Integrável em A, B, no intervalo AB, se esta satisfaz duas condições, tá? Primeira condição, segunda condição. A primeira condição é que essa função f seja limitada. Tá? Ilimitada aonde? No intervalo A, B ou sobre o intervalo A, B. A segunda condição é que o sup do conjunto de todas as sumas inferiores, né, associadas a essa função f em relação a uma certa partição P, tal que essa partição P pertence a um conjunto maior, né, de partições de A, B. Esse sup tem que coincidir com o ínfimo das sumas superiores de uma f em relação a um P, onde esse P pertence ao conjunto de todas as partições, tá? Só para editar essa expressão aqui. Ok. Se nós temos que uma função f satisfaz essas duas condições, a gente fala que ela é Riemann integrável. E se acontecer isso, então nós vamos dizer que se acontecer daí, vamos ter que a integral da f, a integral, e vamos colocar aqui com outra cor, a integral da função f tá, é definida da forma definida, e vamos colocar aqui a definição da integral. Uma integral de A a B da função fx de x vai estar definida como o ínfimo, tá, de todas as sumas superiores em relação a P, tal que P pertence a uma partição, tá? Beleza. Tá? Então, uma função, nem sempre essa condição daqui de limitação, né, que eu estou colocando aqui, é necessária, tá? Mas para que as contas fiquem um pouco mais simples, tá? A gente vai colocar que a função é integrável sempre estará vai ter essa condição, tá? Essa hipótese de limitada, tá? De fato existe alguma forma de como
enfraquecer, né, um pouco essa hipótese aí. Agora, por que eu falo Riemann integrável? Porque de fato existem distintas formas bom, outras integrais, tá? Além da integral de Riemann, existe a integral de Lebesgue, a integral de Stone, a integral zeta, e outras mais que aparecem, né? Dependendo o uso que a gente vai dar a elas, tá? Beleza, então vamos considerar aqui alguns exemplos. Imagina que a gente considera seja f uma função definida sobre o intervalo AB que vai para R, tal que a cada elemento x que pertence a esse intervalo a gente transforma esse elemento x em uma C, onde essa C é uma constante. Tá? Então, nós já, se não me engano, a gente deve ter visto por aqui alguns outros exemplos. Vimos o exemplo do x quadrado e vimos aqui o exemplo da função constante, certo? Nós já sabemos que a soma superior e a soma inferior, né? Sabemos exatamente quem que são elas, né? Sabemos aqui que a soma inferior é esse valor e que a soma superior é justamente isso daqui. De fato são o mesmo, né? Então, o exemplo a gente pode colocar aqui, né? Seja f uma função constante, calcular a integral, né? Calcular a integral a gente precisa escrever aqui integral, calcular a integral de AB da função fx de dx, certo? Obviamente nesse caso vamos usar a definição é certo. Solução. Sabemos que a soma inferior, né, dessa função f, quando falo dessa função f, estou falando dessa função constante que está aqui, tá? Sabemos que para uma, eu vou colocar aqui melhor, sabemos que para uma função constante tá? Acontece que a soma inferior dessa função constante, né, vai ser igual a quanto? Isso aqui de fato, como nós definimos a função dessa forma, né, vamos ter que a soma inferior é justamente C igual a B multiplicado por B menos A, né? Além disso, sabemos que esse mesmo valor é para a soma superior, certo? Ok? E isso aqui acontece para toda partição P, ok? Lembrando que esse conjunto daqui, né, é o conjunto de todas as partições que a gente pode ter do intervalo AB. Em particular, a gente pega uma e denotamos ela como P. Ok? Beleza. Então, como temos essa relação aqui, logo, o que diz a definição? A definição fala que a integral, certo? Primeiro a gente tem que ver se é Riemann integrável. Logo, vamos ver isso aqui. Primeira coisa que tem que acontecer, temos que verificar que de fato a função é limitada. E vamos colocar aqui f é limitada. F é ilimitada? Essa seria a pergunta, né? E a resposta seria sim, né?
Pois nós temos aqui que f de x é igual a c para todo x que pertence ao intervalo a b, né? Daí, ou seja, o logo, a gente pode colocar aqui um logo, a gente pode colocar f de x, né? F de x seria igual ao que? Seria igual a uma constante c, né? E a gente pode escolher, sei lá, um c mais um delta assim, bem pequenininho mesmo, de tal forma que a gente pode mais um c onde esse c é igual ao c mais um delta, onde esse delta é super pequeno, tá? Ok, mas de fato isso aqui seria para todo x que está em intervalo móvel. Ok, então de fato então temos aqui que a função f é limitada. Ok, tá. Só para que fique claro aqui é só suficiente escrever até essa parte daqui, tá? Mas como lembremos que uma função é limitada, né? Se existe uma constante m, tá? Que para todo x que pertence ao domínio dessa função acontece essa desigualdade daqui, né? Então só para que fique igual com a desigualdade, né? Que a gente vê, né? Em análise matemática 1. Eu decidi, né, acrescentar um pequeno delta só, tá? Então aí a gente coloca onde delta é um número pequeno e esse aqui é suficientemente pequeno, tá? Só para não alterar o negócio, que não mude muito isso aqui. Ok, beleza. Bom, segunda coisa que tem que acontecer. A segunda é tentar mostrar que o sup, ou supremo, do conjunto de todas as sumas inferiores, gf de p, tal que esse p é uma partição, ok? Tem que ser igual ao ínfimo do conjunto de todas as sumas superiores, tal que essa p que a gente considera aí é uma partição, tá? Então essa aqui é verdade. Se for verdade, olha lá, vamos tentar ver isso aqui. Sabemos que o sup, nós temos que o supremo do conjunto de todas as sumas inferiores da f, né? Tá? Temos isso aí. Mas esse valor daqui, né? Essa suma inferior aqui, nós sabemos que é igual a quanta? C menos por B menos A, né? Então, nós temos que seria aqui supremo de C por B menos A, tal que P pertence a uma partição, né? Então, observe que o valor que está aqui, né? Independe, né, da P, né? Da partição. Portanto, teríamos aqui que, de fato, esse supremo, né? Seria igual a C por B menos A. Certo? Mas isso dá para fazer por quê? Porque aqui justamente fala que a suma inferior, né, é igual a este valor para toda partição, certo? Se ela não falasse que para toda partição, a gente não pode colocar esse cara aqui, né? E tem que analisar um por um. E da mesma forma, teríamos analogamente, teríamos que o ínfimo do conjunto de todas as sumas superiores de f em p, tal que p pertence, tal que p é uma partição, isso aí seria novamente c por b menos a. Agora observe que esses dois números aqui são iguais, né? Então daí teríamos que tanto o sup do conjunto de todas as sumas superiores, tal que p pertence
de uma partição seria igual ao ínfimo conjunto de todas as sumas superiores. Tá, TGP pertence a essa parte. Ok? Certo. Então, se a gente conseguir mostrar que a igualdade entre o sup e o ínfimo é sempre. Desculpa, que o sup e o ínfimo são sempre iguais. Então, usando essas duas condições aqui, né? A gente acabou de mostrar o quê? Que a função é integrável, né? Então, de 1 e 2, usando 1 e 2, tá? 1 e 2, temos que essa função f é Riemann integrável, né? Estou escrevendo errado o Riemann. Tá, ok? Então, como a gente já tem que essa função é Riemann integrável, a gente já pode definir então para ela a integral de Riemann, né? Então, daí, ou logo, né? Como a gente já sabe que a função é Riemann integrável, nós podemos falar de justamente esse negocinho aqui, é integral a função f de x, de dx, e isso aqui seria igual ao que? Por definição, sabemos que o ínfimo de todas as sumas superiores, né? É o ínfimo de todas as sumas superiores, tal que P pertence ao conjunto de todas as partições, né? Então, logo, por hipótesis, temos essa expressão, né? Então, aqui seria ínfimo, mas essa suma superior daqui, né? Nós já vimos que quanto é C por B menos A, né? E essa expressão que eu acabei de escrever de cor vermelho não depende da partição por enquanto, né? Então, o ínfimo desses números vai ser sempre esse mesmo número aí, né? Porque ele está calculando o ínfimo em função das partições P que ele está pegando lá dentro, né? Então, isso mostra que justamente a integral de uma função constante é igual a C por B menos A, né? Onde B e A são o que a gente vai chamar de extremos da integral. Ok. Bom, vamos ver aqui outro exemplo com uma função um pouquinho distinta já um pouco distinta, né, da função constante, mas observe que de fato não é tão legal, né, calcular integrais usando a definição mesmo, pelo fato de que calcular, bom, determinar o valor do sup e do ínfimo, né, fica um pouco difícil, né, na hora de tentar fazer contas, mas depois, né, a gente vai ver alguns resultados bem legais, né, que vão permitir a gente esquecer basicamente de calcular o sup e o ínfimo, né, pelo menos para a parte de contas, né, de cálculo. A gente não vai precisar novamente ver isso daí, mas no caso das demonstrações aí não tem jeito, não. A gente tem que de fato usar sup e o ínfimo no caso das demonstrações, tá? Tá bom, nem todas, mas lamentavelmente muitas delas sim, né? Beleza, então vamos continuar aqui com um exemplo que tem a ver com uma função distinta aqui, tá? Um exemplo. Seja f, tá? Uma função que está definida no conjunto de números reais e que vai para o número reais, né? Ela pega um valor x aqui e transforma ela em um fx e nós definimos esse f de x como x, tá?
Então a pergunta seria verificar ou demonstrar, né? Tá, e quando a gente fala escreve demonstrar aqui, significa que usando o supremo e o ínfimo, né? Ou a soma superior e a soma inferior, você tem que verificar o que estou pedindo aqui, tá? Nesse caso seria demonstrar que a f, né, é integrável e que justamente a integral no intervalo 0, 1 da função f de x de dx é identicamente igual a 1 mês. Tá bom. Aí ele precisa de demonstração, tá? Ah, tá. A gente pode escrever solução, tá? Um exercício só. Bom, o que acontece aqui? Que nós já temos uma função distinta à função constante, ou seja, que ela vai mudar dependendo o tipo de, de partição, né, que a gente escolhe, né, o tipo de dados que a gente escolhe aqui. Então, nós temos que ter um pouco de, como se, digamos, um pouco de cuidado na hora de escolher, né, o tipo de partição que a gente vai usar. Isso. Vamos por lá. Então, vamos ter aqui seja vamos construir uma partição seja n o conjunto de todos os números naturais, tá? E considere a partição dada por os pontos, digamos, nesse caso vamos considerar como a gente pode considerar uma partição de x sub 0, x sub 1 até x sub n, onde cada um desses x, né, vai estar definido da forma i sobre n, né? Ok? E esses i's, da onde que eu estou pegando esses i's? Esses i's, né, vão estar justamente pegando valores entre 0 e n. Por exemplo, né, se a gente tem aqui o valor x, o ponto x sub 0, isso seria igual ao que? Esse cara indica o índice, né? Então aqui seria 0 dividido entre n, né? O qual dá 0, certo? Se a gente quer calcular, por exemplo, o x sub 1, ou digamos o x sub 7, né? Esse aqui seria o índice, né? Então aqui seria 7 dividido entre n, né? Ok, feita essa explicação. Então, para cada i que a gente pega desse conjunto daqui, vamos ter o que? Logo, nosso interesse seria calcular quem que seria a soma superior e quem que seria a soma inferior. Certo. Mas observe que, como que estava definida a soma superior e a soma inferior? Bora lá. Temos que relembrar essa parte aqui. Não. Aqui, a parte da integral de arriba. E vimos que estava certo. Olha aqui. A soma inferior e a soma superior. Então, de fato, nós que temos que determinar aqui, temos que determinar esses ínfimos daqui, ok? E esses delta x que estão aqui, né? Ok? Então, a gente tem que usar essa definição daqui e tentar calcular esses somatórios que estão aqui, né? Ok? Então, bora lá. Vamos tentar calcular isso aqui.
Então, logo, nós sabemos que a soma superior, por exemplo, de uma função f em relação a uma certa partição p, né? Essa daqui nós sabemos que seria igual ao somatório igual a 1 de um certo m sub i pelo delta x, certo? Agora lembremos que esse m sub i, tá? Era de fato o sub, né? Da função que é sobre um certo conjunto, né? Todo isso pelo delta x. Mas então, observe que como nós precisamos calcular duas coisas aqui, né? Esse cara e esse cara. Acho que fica mais bonito colocar um m sub aqui. Nós precisamos calcular essas duas expressões aqui. Então, antes de tentar fazer contas com a soma superior, vamos calcular quem que são esses caras. Então, observe que vamos ver aqui como o delta de x i por definição é igual ao que? Por definição é igual à expressão, né? X sub i menos x sub i menos 1. Isso aqui é por definição, tá? Agora, se x sub i é igual a i sobre n, e isso aqui temos que ir igual a isso, quem que seria x sub i menos 1? X sub i menos 1 seria então aqui igual a i menos 1 sobre n, mas temos que ter um pouco aí de cuidado na hora de fazer as contas, tá? Porque temos de fato um sinal negativo aqui na frente, tá? Tá, ok. Bom, se a gente faz as contas aqui, como que ficaria? Como tudo tem o mesmo denominador, né? Dá para colocar um único n, aqui dá para colocar um i menos i menos 1, certo? Se a gente faz as contas aqui, seria i menos i mais 1, certo? O que eu fiz aqui? Distributiva, né? Menos por mais, menos por menos, certo? Aqui ficaria um n. Logo, esses i's que estão aqui dá para cancelar, porque são o mesmo, e esse delta ficaria igual a 1 sobre n. Além disso, observe que o que vai acontecer aqui. Não sabemos que o m sub i, né, seria igual ao supremo. Isso aqui é uma definição, tá? Vou escrever essa soma aqui bem mais para baixo. Sabemos que o m sub i, né, de fato é o quem? É o supremo, né, da f, aonde vai ser esse cara aqui sobre um certo intervalo i, né? Certo? Se vocês preferem, né, eu posso escrever a definição como está aqui, né? A gente escreve sup das f. Definir nesse intervalo i sub i, onde esse intervalo é de fato esse cara aqui. Tá? Então vamos colocar isso lá, tá? Então, onde eu sup, onde esse intervalo i sub i é x sub i menos 1 de x sub i, certo? Desse jeito, certo? Onde que eu escrevi o mesmo? Sim, escrevi o mesmo. Ok. Então, vamos calcular quem que seria esse m sub i, né? Então, esse m sub i que está aqui, né? Sabemos que é o supremo, né, de f sub f aplicado em i sub i, né? Então, como que a gente calcula esse supremo aí? Como que a gente calcula esse supremo? Então, isso aqui seria, vou escrever aqui com exatamente quem que é, né? Seria o supremo do conjunto de todas as f de x
tá? Tal que x, a gente pega desse I sub I, né? Ok? E esse I sub I é de fato esse intervalinho daqui. Esse aqui, escrito em outras palavras, seria o supremo do conjunto das f de x, tal que x pertence a esse intervalinho daí. Mas, nós sabemos que, de fato, a função é o quê? É o x, né? Certo? Sabemos que, de fato, f de x é igual a x por causa dessa definição aqui. E, então, aqui ficaria x igual a x que pertence a I sub I. Certo? Então, isso aqui seria o mesmo que calcular. Certo? Aqui está falando, calcula o supremo, né, de todos os x, né, tal que esse x está nesse intervalinho I sub I. Esse é o mesmo que pedir que a gente calcule o sup, né, desse mesmo intervalo, né? Certo? Agora, esse intervalo é o que? Nós já vimos que justamente esse intervalo é esse camarada aqui. Ok? E qual que é o maior valor que ele consiga atingir nesse intervalo? Ou esse intervalo, qual que é o maior valor que ele possui? O maior valor seria sempre esse extremo daqui, né? Certo? Então aqui ficaria x sub i. Porque a gente está pedindo sup. Se a gente pedisse aqui o ínfimo, a gente entenderia aqui que o ínfimo desse conjunto i sub i está se referindo, né, ao menor valor que a gente pode, ao menor valor ao qual a gente está próximo, né, nesse intervalinho aí, que seria esse cara daqui, né? Então, por que falo de próximo, faço essa diferença? Porque, de fato, em matemáticas, né, existem outros tipos de conceitos, né? Um é o máximo e o outro é o mínimo. Certo? Só que qual que é a diferença entre o máximo e o sup? O máximo a gente atinge o valor. O sup não necessariamente atinge o valor. É mais ou menos, ele tem as características do limite de funções, né? A gente está bem próximo desse valor, mas nem sempre a gente atinge esse valor. Mas o máximo ele atinge sim, tá? E o mesmo para o mínimo. Por isso que eu falo que é um pouco de cuidado aí, tá? Tá? E nesse caso em particular, né, a gente de fato assim está atingindo os valores, né? Beleza. Então, feita essa aclaração, temos que o sup seria esse daí, e que se a gente pedisse o ínfimo seria x sub i menos 1. Ok? Certo. Nós temos isso daqui, e x sub i, por definição, né, é justamente i sobre n, né? Estou usando isso daqui. Beleza. Dito isso, né? Então nós já temos quem que seria o m sub i e nós já temos quem que seria o sup quem que seria o delta de x sub i, né? Nós já temos esse m sub i daqui e temos o delta. Então, como que isso daqui ajuda? Fácil, isso ajuda assim, né? Logo, como a gente já sabe que a soma superior, né, é de fato igual a f de uma certa partição peso n, né? E isso aqui por definição é o somatório que vai de 1 até n de m sub i multiplicado por delta de x sub i. Só que o que acontece? Esse camarada daqui, nós já sabemos que quanto? Esse m sub i é igual a i sobre n, né? Já agora, esse outro camarada aqui, que seria esse cara daqui, é o que? É justamente 1 sobre n. Certo? Bom, se a gente faz um pouco de contas aqui, né? Teríamos que isso aqui seria igual ao somatório, que vai de 1 até n. E agora, i por 1, i. N por n, n quadrado. Então, aqui só está faltando calcular quanto que daria esse somatório, né? Observe que como o denominador não depende daí, né? A gente pode colocar lá fora essa expressão
e ficar só com o somatório, né, de 1 até n da expressão i. Agora, quanto que é esse somatório? Esse daqui. Quanto que é o valor desse somatório? Então, sabemos que esse valor seria, vou colocar aqui, 1 sobre n quadrado. Opa, era para escrever com tremor. 1 sobre n quadrado. Esse cara daqui, quanto que dá? É n por n menos n por n mais 1, dividido entre 2, né? Certo? Lembremos que isso eu vou escrever aqui, tá? Esse somatório aqui é o mesmo que calcular o que? Aqui está falando que vamos somar todos os x. Quando i é igual a 1, tá? A gente soma mais 2, mais 3, assim até n, certo? E nós já sabemos que justamente uma formulinha para calcular essa soma é dada pela expressão n por n mais 1 dividido entre 2, né? E é por isso que no lugar de escrever o somatório, eu escrevo esse valor aqui. Bom, daí só falta fazer algumas pequenas contas, né? Dá para simplificar aqui os n's, então isso aqui daria n mais 1, tudo isso dividido entre 2 vezes n, ok? Analogadamente, se a gente faz as contas aqui, né? A gente vai ter o que? Observe que para calcular a soma inferior, né? Que nesse caso seria f de uma certa partição peso n, novamente seria igual a um somatório, nesse caso do m sub i delta de x sub i, certo? Agora, olha aqui, essa expressão, esse m sub i daqui, né? Temos que calcular ele. E aqui esse cara vai ser o mesmo, né? Porque de fato não é o único que fica igual, né? Aqui temos delta i, aqui temos delta i e aqui nós já tínhamos calculado, né? Então esse cara sempre vai ser 1 sobre n. E nesse exemplo, né? Vai ser 1 sobre n. Agora, quanto que seria esse m sub i, né? Lembremos que m sub i não é mais que quem? É o ínfimo, né? Do conjunto das f de i, né? Certo? Agora, quem que seria esse ínfimo? Quem que seria esse ínfimo daí, né? Bom, novamente, né? Seria o conjunto de o ínfimo aqui dos f de x, tal que x pertence ao intervalo i sub i, mas lembremos que esse intervalo é o que? É justamente x sub i menos 1 e x sub i, certo? Agora, a f de x, qual que é o comportamento dela? É igual a x, né? F de x é igual a x, então eu apago aqui o f de x e no lugar dela coloco x. Então aqui está perguntando qual que é o menor valor, né? Quando a gente lê isso aqui ínfimo, ou qual que é o menor valor x, tal que x está nesse intervalo. Tá aqui, né? E qual que é o menor valor nesse intervalo? Justamente seria x sub i menos 1. Tá? Então, como a gente tem que escrever aqui x sub i menos 1, mas por definição, x sub i menos 1 seria o quê? Seria justamente i menos 1 sobre n, certo? Bom, daí a gente faz as contas, isso ficaria como somatório, certo? E aqui ficaria i menos 1 sobre n quadrado. Novamente, o n quadrado vai sair fora da expressão, né? E ficaria como um somatório da expressão i menos 1, certo? E agora, como que a gente calcula esse somatório? Vamos colocar aqui do lado. Como
como que a gente calcularia esse somatório aí? Bom, a gente poderia relembrar que... Vamos separar um pouquinho aqui. Acho que tem o espaço suficiente para poder fazer as contas aqui. Lembremos que ele está pedindo para calcular o somatório quando i vai de 1 até n, de i menos 1, né? Mas esse é o mesmo que calcular o somatório g igual a 1 de i menos somatório gn g igual a 1, certo? E aqui ficaria um 1, né? Ok? Então, nós já tínhamos visto que esse primeiro cara daqui, né? Era n por n mais 1 sobre 2, né? Isso justamente está aqui. Só está faltando quem que seria esse último cara, né? Esse último somatório. Observe que nós temos o somatório Gn, G igual a 1 de 1, né? Ele está falando para repetir n vezes 1, ou seja, 1 mais 1 mais 1 mais 1 n vezes. E n vezes 1, isso seria n, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, n vezes, esse aqui seria n. Ok? Então aqui aí sabemos que esse cara daqui seria igual a n, e que esse outro cara daqui seria igual a n por n mais 1 dividido entre 2, né? Se a gente faz a subtração, a resta disso daí, né? Teríamos que ficaria o somatório, né? Ficaria n por n menos 1 sobre 2, certo? Porque seria esse cara menos esse daqui, né? Certo, então aqui a gente teria 1 sobre... Vou colocar então, tá? Porque tá ficando todo muito junto aqui. Então, teríamos essa soma. E aqui teríamos 1 sobre n quadrado. E o valor desse somatório aqui seria, como já disse, né? n por n mais 1 dividido entre 2 menos n, né? Entre 2 menos n. Se a gente faz as contas disso daqui, isso vai dar exatamente n menos 1 sobre 2n, certo? Então nós já calculamos aqui quanto que é a soma superior, que seria esse valor que está aqui, e quanto que é a soma inferior, que seria esse valor que está aqui, certo? Então nós temos que fazer algumas contas aqui. Logo, nós temos aqui que justamente, né, n menos 1 sobre 2n é igual à soma inferior, né? E por outro lado, nós sabemos que a soma superior é igual a n mais 1 dividido entre 2n. Tudo isso aqui para todo n que está no número naturais. Ok? Agora, essa soma inferior, se a gente pega a maior entre todas elas, né? Porque lembremos que ela não é única, né? Existe um monte delas. Então, com certeza, esse cara aqui sempre vai ser menor ou igual que a maior de todas elas. E para, entre aspas, né? Para poder escrever a maior de todas elas, isso está representado como o supremo, né, de todas essas somas inferiores, tal que P pertence ao conjunto de todas as partições, ok? Por outro lado, essa soma superior daqui, com certeza é maior que a menor entre todas elas. Lembremos que esse valor daqui, né, da soma superior, dependendo da partição, né, a gente vai ter distintos valores, certo? Então eu estou perguntando aqui qual que seria entre todos esses valores, né?
Eu vou pegar o menor. E para pegar o menor seria como a gente pega o ínfimo entre todas essas somas superiores, tal que P está nessa partição aqui, né? Agora, o que acontece? Aqui o exercício fala para mim um intervalo em particular, certo? Ele está falando para calcular, por exemplo, a integral entre 0 e 1. Ok? Beleza. Então vamos calcular a integral entre 0 e 1. Então, em lugar de escrever aqui AB, certo, escreveu 0, 1, 0, 1. Ok, então nós sabemos que justamente, né, esses valores aqui são menores ou iguais e, portanto, se a gente toma o limite, quanto quedaria isso aqui? Né? Lembremos que justamente aqui no meio, né, está a integral, né, de 0 a 1 da função f de x, d de x, que é igual justamente, que seria igual a esses valores que estão aqui, né, por definição, certo, de integral. Ok? Certo? Então, quem que seria esse limite? Daí, né, se a gente toma limite, quanto quedaria isso aqui? Né? Então daí, tomando o limite, ou seja, quando a gente faz convergir o n para o infinito, temos que a integral entre 0 e 1 da função f de x e d de x seria justamente o que? Seria justamente o limite, né, de a expressão n infinito de n mais 1 sobre 2n. Isso aqui seria limite, né? Quando n vai para infinito, esse limite quanto que dá? Aqui a gente pode colocar n sobre 2n mais 1 sobre 2n, certo? Aqui cancelas n com n e ficaria 1 médio, né? E esse aqui, portanto, seria 1 médio. Analogamente, a gente pode calcular a integral de f, certo? Teríamos que, teríamos que esse limite dá isso aqui, tá? Então vou escrever essa pequena conta aqui, tá? Aí temos que daí tomando o limite, temos que o limite quando n vai para infinito da expressão n mais 1 sobre 2n, quanto que dá? Isso aqui é o limite quando n vai para infinito de 1 sobre 2 mais 1 sobre 2n, certo? E seria 1 sobre 2. E, além disso, né, o limite quando n vai para infinito da expressão n menos 1 sobre 2n seria igual ao limite quando n vai para infinito, certo? De 1 sobre 2 menos 1 sobre 2n, e isso novamente é igual a 1 médio. Então, observe que esses valores aqui, né, estão justamente nos extremos. Logo, o teorema do sanduíche fala que se a gente tem lá dentro a integral, né, e como o limite dos extremos são o mesmo, né, então daí a integral tem que ser 1 médio. Tá ok? Beleza. E agora, alguém pode se perguntar, professor, você calculou unicamente a integral, né? Só calculou a integral e não verificou o fato dela se é integrável ou não? Então, de fato isso é verdade, né? Mas
essa parte de f integrado, né? F é integrado. Fica um pouco mais simples de resolver, né? Quando a gente já fez um pouco de contas aqui, né? Por exemplo, nós precisamos saber se a função é limitada. De fato, como a função f de x, como f de x é igual a x, para todo x que está em R, né? Em particular, nós estamos analisando aonde? No intervalo 0, 1, né? Que é o lugar onde a gente pretende calcular a integral, né? Então, daí, a função f de x seria igual a isso aqui, mas como o x está entre 0 e 1, o x sempre vai ser menor ou igual que 1, certo? Então, logo, f está limitada, né? Tá? Se a gente tentasse verificar isso aí para todo x que está em R, aí fica um pouco mais complicado, né? Porque o x vai começar a atingir valores cada vez maiores, cada vez mais grandes e mais grandes e mais grandes. Mas como nós estamos restritos a um intervalo, nesse caso o intervalo 0, 1, fica fácil, né? E, finalmente, ele pede para verificar que justamente o supremo, né? E o ínfimo, né? Essas expressões são de fato a mesma, né? Beleza. Então, aqui teríamos que calcular, né, quem que seria a soma inferior e a soma superior, certo? E justamente, né, a gente calcula aqui quanto que seria a soma superior, quanto, e aqui temos aqui a soma inferior, e observe que ela depende da n, né? Certo? Tanto no caso da soma superior como no caso da soma inferior, né? Como aqui está pedindo o sup e o ínfimo, né? Esses valores também, por teoria de análise matemática 1, são atingidos quando a gente calcula o limite, né? Então, de fato, quando a gente fez essa última conta aqui, né? Aqui estamos calculando, né? O valor aqui seria o supremo. Isso aqui representa o supremo de todas essas sumas superiores, e isso aqui estaria representando o ínfimo de todas. Desculpa, isso aqui representa o supremo de todas essas sumas inferiores, e isso aqui representa o ínfimo de todas as sumas. Acho que falei errado. O primeiro representa ao supremo de todas as sumas inferiores, e esse último representa o ínfimo de todas as sumas superiores, tá? Então, da parte de, vou colocar a estrela, de estrela, temos que, de fato, a condição de que justamente esses caras, né, sejam iguais, é satisfeita aí, né? O sup, né, de todas as sumas inferiores em relação à partição P, tal que P está nesse conjunto é igual a, e lembrando que isso aqui seria só no intervalo 0, 1, é igual ao ínfimo conjunto de todas as sumas superiores de f de p, tal que P pertence a essa parte. Tá? Então, daí, né, temos que f integrado, né? Então, de fato, às vezes, né, fica muito mais beneficioso tentar primeiro calcular usando as técnicas, usando a teoria, né? Tentar calcular a integral, né? Com sumas superiores e inferiores, e logo ver ao longo do caminho, né? Ao longo do caminho, onde é a parte que a gente usa para justamente isso, né? De verificar que a suma inferior, o supremo das inferiores, né? O supremo das sumas inferiores coincide com o ínfimo das sumas superiores. Ok? Bom.
Ok, já vimos esse exemplo. Tá? E normalmente, né? Como a gente vê, né? Fica um pouco difícil, né? Tentar fazer contas usando unicamente a definição, tá? Então, existe sempre a necessidade de, de desenvolver técnicas que melhorem esse tipo de contas, tá? Porque, observe, nós, toda a conta que a gente fez só para calcular a integral da f de x, quando essa f de x é igual a x, para uma função tão pequena, né? A gente fez um monte de coisas, né? Então, é um pouco ineficiente tentar calcular integrais dessa forma, né? Lamentavelmente, de novo, né? As demonstrações precisam dessa parte, né? Bom, e agora vamos ver justamente um exemplo de uma função que não é integrável, né? Bora lá, vamos ver aqui, exemplo. Certo? Porque acontece que muitas vezes, né? A gente desenvolve uma teoria e a gente acha que essa teoria é válida para todos os tipos de funções. Por exemplo, uma história é aquela do Fourier, né? Ele desenvolveu a teoria de análise de Fourier. Bom, desenvolveu a teoria de fato, né? De como do análise de Fourier, que é o nome, né? Dele. E ele morreu achando que todas as funções podem ser escritas como uma série Fourier. Mas isso, na verdade, não. Mas nesse caso da integral não acontece isso, tá? O cara que desenvolveu isso aqui, ele conseguiu encontrar umas funções, né? Que não necessariamente eram integráveis, tá? Então, para isso vamos colocar aqui um exemplo de e vamos chamar esse exemplo de função integral, tá? Tá? Porque de fato a gente viu dois casos quando a função dá para integrar e agora temos que ver um caso onde não dá para integrar. Então, seja a função seria a função e definamos essa função como um f de x tal que se x é um número racional e vamos colocar outra condição quando x é um número não racional, né? Tá? Se x é um número racional, ou seja, está no conjunto Q, né? A gente vai falar que essa função vai dar 1 e se não está ali, dá menos 1, tá? Bom, dependendo do caso, né? Aqui dá para colocar 0, tá? Algum outro valor que seja distinto de 1, tá? Se a gente colocasse 1 vamos colocar menos 1, tá? Então, vamos verificar que de fato seria função B. Vamos verificar que demonstrar que f é não integrável. Tá, solução em qualquer intervalo não integrável em qualquer intervalo. Beleza? Tá. Como aqui fala que é qualquer intervalo, né? Então, seja, considere o intervalo AB. Tá? E para esse intervalo vamos tentar pegar uma partição. Considere o intervalo AB e a partição dele vamos considerar que seja a partição de
desse intervalo seja AP, tá? Onde aqui tem os pontos x sub 0, x sub 1 até x sub n, ok? Tá? De tal forma que x sub 0 é menor que x sub 1 e assim, tá? Até x sub n, e o x sub 0 vai ser A e o x sub n vai ser B, tá? Onde acontece isso aqui. Logo, vamos ter aqui o que? Nós estamos precisando calcular quanto que seria o ínfimo da função f de i, né? E também precisamos calcular quanto que é o sup dessa mesma função, né? Nesse pequeno intervalo i sub i, né? Certo? Lembrando que i sub i, vamos colocar aqui logo para i sub i, esse carinha daqui seria x sub i menos 1, x sub i. Logo, para x sub i, temos... Tá, e como que a gente calcula esses ínfimos? Tá, então vamos ver aqui, quem que seria isso aqui? Isso aqui está pedindo o ínfimo da função, da função f de x, tal que x está no intervalo i sub i. E aqui está pedindo o supremo, né, da função f de x, tal que x está em i sub i. Certo? Agora, esse i sub i nós já vimos que é o que? É justamente esse intervalinho daqui, né? Tá, esse intervalo é óbvio que ele tem números que estão nos racionais, né? E números que não estão racionais, né? Por exemplo, se o intervalo for um intervalo de, digamos, 1, 2, né? Ou, por exemplo, pode ser, né? O 0, 1, que é o que a gente sempre está analisando, né? Tá, mas em particular, se a gente colocasse 1, 2, né? Lá dentro desse intervalo, nós temos, por exemplo, 3 médios, né? Esse carinha daqui, né? Está dentro desse intervalo e ele é um número racional, certo? E nós também temos números irracionais, né? Como aqueles que dependem das raízes, né? Por exemplo, raiz de 2 está lá dentro, né? E ele não é um número racional, né? Certo? Esse cara está aqui dentro desse intervalo e ele não é um número racional, não? Então, observe que no caso particular desse intervalo, né? Independentemente do valor do x, né? Que a gente pega desse intervalo, a f de x só toma dois valores, ou é 1 ou é menos 1. O máximo valor que pode atingir a f é 1 e o mínimo é menos 1. No primeiro caso, ele está perguntando qual que é o ínfimo, ou qual que, entre aspas, qual que é o mínimo valor que atinge a f nesse intervalo. E qual que seria o mínimo valor? Menos 1. No outro caso, aqui está perguntando qual que é o máximo, entre aspas também, qual que é o máximo valor que ele poderia atingir nesse intervalinho daqui e sub i. Qual que seria esse valor? Seria 1, tá ok? E sempre falo que poderia atingir, porque não, com o sub e o ínfimo não necessariamente a gente atinge seus valores, ou não necessariamente está em um conjunto onde nossa função está definida, tá? Se for explicitamente aqui máximo e mínimo, aí a gente falaria livremente que, tá, qual que é o mínimo valor que atinge a função. Beleza, pronto, acabou. Ou no segundo caso, né, que é esse daqui, qual que é o máximo valor que atinge a função. Mas como nós estamos falando de máximo e mínimo, né, e para só manter a ideia, né, de como que estou fazendo as contas, estou falando qual que seria, nesse caso do ínfimo, qual que seria o mínimo valor que poderia atingir a f, tá? Beleza, então temos menos 1 e 1 explicada essa conta aqui, e isso aqui seria válido para toda i que está entre 1
e n. E o mesmo aqui, né? Para toda aí, que está entre 1 e n. Certo? Logo, ou daí, nós teríamos que, como a gente está fazendo as contas nesse intervalo AB, né? Sabemos que a soma inferior dessa função f de p seria quanto? Quanto que seria essa soma inferior? Essa soma inferior nós sabemos que é igual ao quê? Quem não lembra, por lá, vamos ter que está a soma inferior. Aqui, opa, aqui, soma inferior é igual a esse somatório todo daqui. Soma superior é igual ao somatório todo isso que está aqui. Ok? Toda a teoria está dentro das notas, tá? Beleza. Agora, então, nós já vimos que esse somatório, essa I da f de p, né? De fato é o que? É esse somatório aqui, né? Longe do C menos I do delta X sub I, né? Agora, como a gente está querendo calcular, né? Quanto é que é o valor disso aqui? O M sub I, né? A gente já sabe quem que seria o M sub I. Isso aqui seria o ínfimo, por definição, né? Também, isso aqui seria o ínfimo, né? Da F, justamente nesse intervalo I sub I, né? E a gente já fez as contas aqui, né? Quanto que dá o valor desse cara daqui? O valor desse cara, opa, era com azul, né? Quanto que é o valor desse cara aqui? O valor desse cara aí, menos 1. Por todo isso aqui multiplicado por essa expressão daqui. Certo? Agora, isso aqui, o sinal negativo sai fora do somatório. Aqui ficaria subir. E agora, quanto que seria o valor dessa expressão daqui? Lembramos que temos somatório de n de sub 1. E aqui a gente pode escrever, né? Essa daqui sabemos, né, por definição, que seria o x sub i menos o x sub i menos 1, né? Certo? Então, bom, bora lá, vamos continuar aqui com a conta, tá? Então, a gente esquece do sinal menos e bora lá, quando o i é igual a 1, aqui teríamos x sub 1 menos x sub 1 menos 1, certo? O qual seria c mais, teríamos, quando i igual a 2, teríamos x sub 2 menos x sub 1 mais, quando i igual a 3, a gente teria x sub 3 menos x sub 2, e assim, né? Até quando i igual a n, a gente tem x sub n menos x sub n menos 1. Ok? Agora, observe que esse primeiro daqui vai embora com esse daqui. Esse primeiro daqui vai embora com esse daqui. E assim sucessivamente, né? Esse daqui iria embora com um cara que está por aqui. Certo? De tal forma que o segundo sempre está sumindo, né? Então aqui nós teríamos que isso seria igual a menos. Quem que sobrou aqui? Sobrou menos x sub 0 mais x sub n. Isso seria igual a quê? Menos por menos, mais por menos por mais. E aqui ficaria x sub 0 menos x sub n. Mas, lembremos quem que era o x sub 0? Era o a. Menos quem que era o x sub n? Era o b. Certo? Então daí já temos quanto que dá a soma inferior, né? Analogamente, a gente pode calcular a soma superior. Sabemos que essa aqui é o somatório, quando
I vezes 1 até n dos m sub i dos delta do i, delta sub i, desculpa, somatório de n igual a 1, e aqui seria o sup das f i sub i, delta sub i, delta x sub i, certo? Somatório igual a 1, e agora esse sup daqui, né? Quanto que era o valor dele? Nós já calculamos, né? O sup desse cara dá justamente 1. Todo isso multiplicado por delta sub i. Agora, essa expressão ficaria assim, né? N de igual a 1, delta sub i. E nós já vimos que justamente esse somatório daqui, quanto que é o valor desse somatório? Nós já vimos que é igual a menos x sub 0 mais x sub n, né? E x sub 0, nesse caso aqui x sub n era v, e nesse caso aqui x sub 0 seria o a, né? Observe que para a soma superior, né, deu b menos a, e para a soma inferior deu a menos b, né? Porque justamente por esse sinal negativo, né, que a gente tem aqui, né? E da onde que a gente pegou esse sinal negativo? Daqui, 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 e esse sinal negativo é devido a esse menos 1, né? Então, quando a gente analisa a função, né, aqui, para o caso em que a gente pegasse um valor que não seja racional, né, dava menos 1, e para o caso que a gente pegasse um valor racional dava 1, né? Então, esse sinal, né, que tem aqui, essa diferença, né, de sinal que tem aqui, né, ele faz com que a soma superior e a soma inferior os valores, né, sejam distintos. Ok? Segue-se. Tá? Daí sei o que? Vamos calcular quanto que o sup, porque a gente precisa saber se a função é integrável ou não. E para saber se é integrável, nós temos que saber se de fato o sup das sumas inferiores da função f, tá? Para uma certa partição p, tal que p pertence às partições do intervalo AD, certo? Nós já vimos que quanto que dá isso aqui? Seria o sup, né? E esse cara daqui, quanto que é o valor dele? Esse aqui, a gente viu que, de fato, olha aqui, quanto que dá ele? Dá a menos b, né? Então a gente coloca a menos b, tal que a partição p pertence a esse negócio aqui. Agora, esse valor a menos b depende da partição? Não, então isso aqui dá a menos b. Por outro lado, quanto que o ínfimo do sup da f de p? Opa. Tal que essa p pertence ao conjunto de todas as partições AB. Isso aqui seria o ínfimo. Agora, esse valor nós já calculamos, né? A gente já viu que dá b menos a. Tá? Tal que a partição pertence. Ok? Ok? E essa aqui a gente já sabe que dá b menos a. Então, observe que de fato são números totalmente distintos, né? E para que nossa função seja integrável, por definição, o que tem que acontecer? Para uma função ser integrável, esses valores têm que coincidir, têm que ser os mesmos, né? E isso não está acontecendo aqui, não. Não são iguais, não. Portanto, a função não é integrável, né? Tá? Portanto, a função f, é não integrável. Certo? Teriam que ser igualzinhos esses caras aqui, né? Para que a função seja integrável. Beleza? Então, como já diz, quando a gente definiu a parte
de quando uma função é Riemann integrável, né? Eu já tinha falado que existem outros tipos de integrais, né? E de fato, existe para em teoria da medida, né? A gente vê o que seria a integral de Lebesgue. Nesse contexto de integração, desculpa, nesse contexto de integral de Lebesgue, essa função que a gente viu no final, né? Se seria integrável, mas no sentido de Lebesgue. No sentido de Riemann, tá? Ou no contexto de Riemann, né? A função não é integrável, né? Ok, beleza. Bora lá, então vamos ver agora uma caracterização, tá? Vamos colocar aqui um lema. Que a gente vai chamar de caracterização de funções integráveis, tá? Lema. Por que é importante esse lema? Porque esse lema aqui caracteriza as funções integráveis, tá? Caracterização de funções integráveis. Tá, ok? Então, o que diz esse lema aqui? Seja f uma função limitada, seja f uma função limitada, tá? Vamos definir aqui exatamente onde que está ela pega valores, tá? Seja f uma função que está definida sobre o intervalo A, B que vai para R, tá? Seja f limitada. Tá? Se essa função f é limitada, então nós vamos ter que f é integrável se e se, somente se, e se somente se, tá? O que acontece é que para todo epsilon maior que zero tem que existir uma partição, tá? Nesse intervalo A, B, tal que a soma superior menos a soma inferior, tá? Sempre tem que ser menor ou igual que o y. Então, nós vamos poder falar que uma função f é integrável se acontece essa desigualdade aqui com essas condições, tá? Aqui, tá? Beleza, então vamos demonstrar que de fato isso é verdade. Vamos tentar mostrar que seria a ida, tá? Então suponha que f é integrável. Tá? Se f é integrável, logo, se a gente faz essa suposição de que f seja integrável, logo, nós podemos falar que a integral de a em b da f de x de x vai ser igual a um certo valor. Vamos chamar esse valor de s, tá? Daí, tá? E isso por que é possível? Porque a gente falou que a f é integrável. Isso faz com que essa expressão daqui tenha sentido, né? Possua sentido agora. Então, daí, como a gente já tem essas considerações prévias, né? Então, vamos ter que que acontece? Que sabemos que a integral de a b da função f de x d de x, tá? Tem que ser igual ao quê? Isso tem que ser igual ao ínfimo, né? Do conjunto de todas as sumas superiores, tal que essa p é uma partição do intervalo AB. E o mesmo com
o supremo das somas inferiores, né? Que P pertence a esse carinha aqui, ok? Então, justamente como a gente falou que essa integral, o valor dela vai ser S, nós apagamos a integral e colocamos S ali, beleza? Então, usando a definição da integral, ou seja, quem quer essa integral? A integral de f de x dx, tá? E lembramos que isso é justamente esse, tá? Temos que para todo epsilon maior que 0, se nós temos duas partições, ok? Observe que o S, vamos continuar colocando o S aí, certo? Agora, se nessa parte aqui a gente escolhe, digamos, como aqui a gente está pegando um monte de partições, né? Não temos uma partição em particular, né? O ínfimo, né? Ele está toda hora trocando de partição. Então, vamos supor que a partição que a gente pega aqui seja uma P sub 2. Tá? Então, como aqui está o ínfimo de f de P, tal que P pertence a essa partição aqui, né? Esse ínfimo vai ser menor ou igual, certo? Que uma soma superior dessa função para uma certa partição P sub 2, né? Tá? Tal que essa P sub 2 esteja aonde que esteja, deixa eu colocar um pouco mais para cá, tal que essa partição P sub 2 esteja no conjunto de todas as partições, certo? Agora, nós podemos escolher essa partição de tal forma que essa soma seja maior, né? Só um pouquinho maior que o valor da integral, certo? E aí a gente coloca um y aqui, ok? Certo? Agora, o mesmo a gente pode fazer para o caso do supremo das somas inferiores, né? A gente pode escolher, como aqui o sup, né, está percorrendo, está trocando toda hora de partição, né? Pega uma partição e testa para calcular a soma inferior. Então vamos pegar aqui uma partição P sub 1. E se a gente pega uma partição P sub 1, nós vamos ter aqui que o supremo, né, de todas essas somas inferiores de f de P, tal que P pertence a uma partição de A, B, tá? Vai ser maior ou igual que essa soma daqui, essa soma inferior para essa partição P sub 1, ok? Certo, agora suponha, e como a gente escolhe uma partição muito particular, tá? E uma partição teórica, a gente pode escolher uma P sub 1 de tal forma que essa soma daí seja um pouquinho menor do que o valor da integral, tá? Ok? Porque a gente já sabe que o valor da integral é esse, né? Por hipótesis, a gente colocou essa hipótese aqui, né? Que o valor da integral é esse. Ok? Vamos colocar o S aqui com... ok? Esse. Beleza, a gente já tem essa aqui. E então, o que acontece aqui? Se a gente usa o fato de que podemos juntar as duas partições, por que a gente pode juntar? Porque são dois conjuntos, né? Então, se a gente usa esse fato de que podemos unir conjuntos, em particular podemos unir partições, o que vai acontecer aqui? Então, tá aí.
tomando o uma partição P como a união dessas duas partições, então vamos ter o que? Usando a proposição e vamos chamar isso aqui proposição estrela. E quem que é essa proposição estrela? Essa proposição estrela, onde está? Seria justamente, essa aqui. Essa aqui seria a nossa proposição estrela. Tá? Usando essa proposição diz o quê? Que se a gente une essas duas partições, a integral inferior, as somas inferiores, né? A soma inferior da união dessas partições fica um pouco maior que a soma inferior, considerando só uma única partição, tá? E a soma superior, tá? Fica um pouco mais pequena, né? Que a soma superior original, tá? Então, usando essa ideia aqui, vamos ter que de fato vai acontecer isso aqui, tá? Tá, vamos ter aqui que S menos Y, tá? Deixa eu colocar aqui, esse cara vai continuar sendo o mesmo. S menos Y menor que essa soma inferior de f de p em p sub 1, tá? Mas pela proposição do estrela, né? Sabemos que esse cara aqui vai ser menor ou igual, né? Que uma soma inferior da f com p sub 1 unido com p sub 2, né? E isso aqui vai ser menor ou igual, que é a soma superior da f dessa mesma união de partições, né? Certo? Menor ou igual que essa soma superior de f, em que a gente coloca p sub 2, e isso aqui a gente coloca menor que s mais y. Ok? Agora nós colocamos um nome especial para esse cara daqui, nós chamamos da partição P, e esse, né, que seria a mesma, né, a partição P. Tá? Então, observe o que está acontecendo aqui. Observe que daí nós vamos ter o que é respeito às partições aqui. Vamos ter que tanto a soma superior como a soma inferior, tá? Daí a gente pode ter que a soma superior, tá? Da f, e agora eu vou escrever p no lugar de toda essa expressão toda daqui, tá? Menos a soma inferior da f de p, e novamente não vou escrever de novo essas duas, né? Unicamente vou escrever o p que está aqui, né? Tudo isso aqui a gente verifica, né, que de fato é menor que um epsilon. Certo? Por que seria menor que um epsilon? É só usar as desigualdades, né? Aqui a gente tem desse lado que é menor que S mais epsilon meio, e desse outro lado temos que é menor que S menos, opa, aqui era para colocar epsilon meio, tá? Senão não teria sentido. Ok.
certo? Bom, sendo que a gente usou essa partezinha aí. Tá, dá para deduzir, né, como que a gente consegue essa desigualdade, né? É só pegar esse cara daqui, S de f de p menor que S nas epsilon médios, certo? E pegar a expressão aqui, S menos epsilon médios, certo? Ok, aí o que acontece aqui? A gente passa esse cara, né? Desse lado somando, e aí vai aparecer o epsilon, depois o S, né, como está sendo repetido aqui, né, ficaria S de f menos p menor que menos epsilon médios, menos S menor que epsilon médios, certo? E daí a gente usa o fato de que S, né, tem essa relação com a soma inferior, e aí a gente coloca a soma inferior e vamos obter, né, a desigualdade. Tá? Não é complicado, não? Tá? É rápido, né? Então, bom, daí então nós acabamos de mostrar o que? Acabamos de mostrar que se nossa função é integrável, certo? Nós usamos essa hipótese aqui, então conseguimos mostrar isso daqui. Tá? Agora a ideia é a volta, né? A gente mostrou a ida, vamos mostrar agora a volta. Para mostrar a volta, a gente vai usar suponha que f é no integral, tá? Pelo absurdo, vamos a demonstrar essa parte aqui pelo absurdo, tá? Pelo absurdo, suponha que f é no integral. Tá? Vamos mostrar pelo absurdo. Qual é a técnica do absurdo? Se a gente quer mostrar que P implica um Q, então nós vamos supor que o Q não é válido. Tá? Por exemplo, aqui nós temos que o P é a condição de que é a soma superior, certo? Menos a soma inferior é menor ou igual que um epsilon para todo epsilon maior que 0. E nós queremos mostrar que isso aqui implica que o f é integrável, certo? Então, pelo absurdo, nós temos que, como a gente quer mostrar que de fato isso é verdade pelo absurdo, nós temos que supor que f não é integrável, né? Porque está pedindo aqui para colocar no que, né? E se f representa que, então no que significa que f não é integrável. Ok, beleza. Então suponha pelo absurdo que f é não integrável, ok? Então, daí para toda partição P, que a gente, para toda partição P, o que a gente vai ter? Temos que, se a função f é não integrável, tá? Isso significa o que? Se uma função é não integrável, vamos ver aqui a definição de integrabilidade. Uma função é integrável se a função é limitada, certo? E acontece desigualdade, ok? Se não acontece igualdade, isso significa que a função é não integrável. Então vamos supor, para nossa demonstração, tá? Que a igualdade não acontece, tá? Se não acontece, vamos supor então que esse cara daqui, que a soma superior seja, por exemplo, menor que a soma inferior, tá? E isso faz com que a função já fique no integrável, tá? Então a gente volta aqui, então
Pero absurdo supone que f não é integrável, então nós vamos ter aqui que para toda partição P que está aqui, vamos ter que o sup tá dentro do conjunto de todas as somas inferiores tal que pertence ou é uma partição, e aqui vamos colocar o ínfimo de todas as somas superiores de f em que tal que é uma partição. Já vamos ver. Ok? Bom, se a função for integrável, como já disse, né, a gente teria igualdade. Como a gente coloca a hipótese de que não seja integrável, vamos colocar que seja menor aqui. Tá? Então, além disso aqui, teríamos que a soma inferior de f com q, e do outro lado teríamos a soma superior, né, de uma f com p. Tá? Desculpa, aqui vamos colocar um p. Tá? Por que um p? Porque justamente, né, a gente colocou aqui para toda p. Ok, tá? E aqui esse Q de fato é o que seria, né, o que está se movimentando dentro do sup. Então, logo, se a gente define, né, um epsilon daí logo, ou definindo, tá? Daí, se a gente define um epsilon como sendo a resta, né, entre estes dois valores, né? Lembremos que o epsilon tem que ser um número positivo, certo? Então, como que a gente constrói um número positivo com esse valor e esse valor aqui? Bom, pego esse valor aqui e resto esse valor aqui, e de fato, né, o número continua sendo positivo, né? Então vamos definir o epsilon como se for o ínfimo das somas superiores de f em q, tal que q é uma partição, e vou restar o supremo das somas inferiores ok? Agora, esse número continua sendo positivo porque esse cara daqui, esse daqui e esse daqui seria esse daqui, certo? É como se a gente tiver aqui o 4 e aqui o 2, né? 4 é menor que 2, botei o 4 na frente e o 2 na parte de trás e o menos aqui, né? Então esse cara continua sendo positivo, tá? Agora, como eu estou definindo um epsilon, vamos pegar um número ainda mais pequeno, tá? Divide ele entre 2. Como o cara do numerador já era positivo, se a gente dividir entre 2, continua sendo positivo. Então, se a gente tem isso aí, vamos ter o que nós aqui? Vamos ter aqui que a soma superior menos a soma inferior, certo? Vai ser quanto? Tá? Lembremos que a soma superior de fato é esse cara daqui, né? A soma superior daqui, né? Esse cara daqui é menor ou igual, né? Certo? Que o ínfimo de todas as somas superiores de f em q, tal que q pertence à partição de AB, certo? E essa soma inferior daqui seria o que? Menos, né? Observe aqui, né? A soma inferior seria menos o sup, né, da expressão soma inferior de f em q, tal que é uma partição, certo? Em particular, esse cara, se a gente tem um número 2 e a gente compara com 2
vamos pegar outro número aqui. Se a gente tem o número 10 e a gente compara com o 10, a gente tem igualdade. Mas, se a gente pegar a metade do 10, com certeza o cara que está na frente é maior, né? Então, esse cara daqui é maior, né, que a metade dele, né? Certo? A gente pega a metade dele. Agora, esse valor daqui, quanto que é? A gente definiu ele como y, né? Certo? E então, daí, ou seja, a gente acabou de verificar que a soma superior menos a soma inferior é menor que um epsilon, né? E isso aqui é uma contradição. Por que é uma contradição? É uma contradição, pois nós falamos o quê? Que justamente, né, esse valor daqui é menor que o y, menor ou igual que o y. E aqui a gente está obtendo o contrário, né? Tá? Nós colocamos essa hipótese, né, de que seja menor ou igual que o y, e a gente, colocando a hipótese de que a função seja no integrável, nós conseguimos demonstrar que isso aqui é maior que y. Ou seja, temos uma contradição. Por quê? Porque aqui está falando que é menor ou igual que y e aqui está falando que é maior que y. Portanto, é uma contradição. E da onde que saiu essa contradição? Essa contradição saiu de supor, né, que a f não é integrável. Portanto, f é integrável. Então, a gente escreve aqui como a contradição saiu foi dada, foi originada a supor que f é não integrável. Então, temos que a f tem que ser integrável. Ok? E isso faz com que a demonstração finalize, tá? Bom, acho que a gente pode parar por aqui, tá?